E aí, bora falar de um assunto que hoje em dia pega todo mundo: segurança no celular. Pensa bem, nossos celulares viraram praticamente uma extensão do nosso corpo, da nossa vida. Então, proteger esses aparelhos, nossa, deixou de ser só uma boa ideia, né? Virou uma necessidade absoluta. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Para pensar. O que tem dentro de um celular hoje em dia? Tem os contatos da família, as fotos daquela viagem inesquecível, tem as conversas mais pessoais, e aí vai ficando mais sério. Dados de banco, informações do trabalho. A lista, gente, é simplesmente gigante. O smartphone virou o centro de tudo, não tem como negar. E é exatamente por isso que a gente tem que mudar o nosso jeito de enxergar o celular. Sabe? Não é só um aparelho para ligar ou mandar mensagem. É, na real, um cofre. Um cofre portátil que carrega tudo que é mais valioso e sensível da nossa vida. Essa conveniência toda de ter o mundo na palma da mão é incrível, mas é uma faca de dois gumes. Porque, ao mesmo tempo, a gente criou um único ponto que, se falhar, o estrago é enorme. É um ponto de altíssimo valor. E, claro, onde tem valor, tem gente mal intencionada de olho. A nossa maior facilidade acabou virando também o nosso maior risco. Beleza, mas como é que esses golpes funcionam na prática? O mais interessante e até um pouco assustador é que a principal arma dos golpistas não é um vírus supercomplexo ou um programa de hacker, não. É algo muito mais antigo e, sinceramente, muito mais poderoso: a psicologia humana. É isso que a gente chama de engenharia social. É a base de, nossa, praticamente todos os golpes. O criminoso pensa: para que eu vou perder tempo tentando arrombar uma porta de aço se eu posso simplesmente convencer o dono a me entregar a chave? É isso. É uma manipulação sutil que explora a nossa confiança, nossa curiosidade, nosso medo, mas é incrivelmente eficaz. E quando a gente fala de engenharia social na prática, o exemplo número um, o mais clássico e perigoso de todos, é o tal do phishing. Phishing, o nome vem do inglês fishing, que significa pescar. E a ideia é exatamente essa. Os criminosos criam uma isca perfeita. Pode ser um e-mail, um SMS, uma mensagem no WhatsApp, algo que parece totalmente legítimo, vindo do banco, de uma loja, sei lá. O objetivo é pescar as informações. Aparência de confiança total, mas por trás a intenção é uma só: roubo. E o roteiro desse ataque é quase sempre o mesmo, parece até um manual. Ele se desenrola em 4 etapas bem claras. Primeiro, a escolha do alvo. Depois, o envio da isca, a mensagem fraudulenta. O terceiro passo é o momento crítico, o clique. É ali, naquele instante, que a porta se abre para o criminoso. E o quarto passo, claro, é o resultado: o roubo dos dados e todo o prejuízo que vem com ele. Certo. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: como identificar essa isca? A gente precisa ficar de olho em alguns sinais clássicos, sabe? Mensagens com aquele tom de urgência, de ameaça. Sua conta será bloqueada. Fique esperto. Erros de português, erros de digitação. Empresas sérias não costumam cometer esses deslizes. E aquelas ofertas que são boas demais para ser verdade? Pois é, geralmente não são. Saudações genéricas tipo prezado cliente, links estranhos, anexos que ninguém pediu, tudo isso é sinal de alerta. Perceber esses detalhes é a primeira e mais importante linha de defesa. Mas olha, o perigo não é só o phishing, não. Ele não anda sozinho. Vamos dar uma olhada agora nas outras duas grandes ameaças que todo mundo que tem um celular enfrenta hoje em dia. Então, a gente tem o phishing e a engenharia social, que já falamos bastante. Aí vem os aplicativos maliciosos. E o perigo aqui é que eles podem se esconder até nas lojas oficiais. E por último, mas não menos importante, as redes Wi-Fi públicas inseguras. Elas são literalmente uma porta aberta para quem quer interceptar dados. E é muito importante deixar claro que isso não é um risco teórico, uma coisa de filme. O impacto é real, gente. O prejuízo financeiro desses golpes é gigantesco e afeta milhões e milhões de pessoas. Para se ter uma ideia da escala do problema, olha esse número: 29 bilhões de reais. Essa é a perda estimada só com golpes de Pix e boletos falsos aqui no Brasil. E isso atingiu cerca de 24 milhões de pessoas. É um prejuízo que mostra, sem sombra de dúvida, o tamanho do problema que a gente enfrenta por aqui. E o pior é que a coisa não para de evoluir. Os golpes estão cada vez mais sofisticados. Hoje, os criminosos já estão usando inteligência artificial para criar deepfakes. Imagina receber uma chamada de vídeo do chefe com a voz e o rosto dele pedindo uma transferência urgente, só que não é ele. Já aconteceram fraudes milionárias assim. O nível de sofisticação chegou a um ponto que é realmente assustador.
Ok, o cenário parece meio sombrio, eu sei, mas a boa notícia é que a gente não está indefeso nessa história, muito pelo contrário. Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Existe um plano de defesa, um passo a passo claro e super eficaz que qualquer um pode seguir para se proteger. Passo número 1. Mantenha o sistema do celular e os aplicativos sempre atualizados. Olha, pode parecer a dica mais batida do mundo, mas é talvez a mais importante. Sabe por quê? Porque os criminosos têm programas que ficam procurando justamente por aparelhos desatualizados com brechas de segurança conhecidas. As atualizações vêm para fechar essas brechas. Manter tudo em dia é o básico. É como trancar as portas e janelas da nossa casa digital. Agora, o passo 2. Se tem uma única coisa que pode, assim, revolucionar a segurança de uma conta, é isso aqui. Usar a autenticação de 2 fatores, ou 2FA. Pensa nela como se fosse um segurança extra na porta da conta, um verdadeiro divisor de águas. Funciona de um jeito bem simples. Mesmo que um ladrão consiga a senha de alguém, ele ainda vai precisar de uma segunda confirmação, que geralmente é um código que só chega no celular do dono da conta. Isso torna a vida do invasor muito, mas muito mais difícil. A dica aqui é: ative o 2FA em tudo que for possível. E-mail, redes sociais, banco, tudo. Vamos para o terceiro passo: baixar aplicativos só das lojas oficiais. A gente sabe que às vezes bate aquela tentação de pegar um app de um site alternativo, né? Mas o risco é altíssimo. As lojas oficiais, como a Play Store do Google e a App Store da Apple, têm filtros de segurança. Eles não são perfeitos, claro, mas já barram a imensa maioria dos aplicativos perigosos. E mesmo dentro das lojas oficiais, vale a pena ter um pé atrás. Antes de apertar o botão instalar, faz um check-up rápido. Quem é o desenvolvedor? Dá uma olhada nas avaliações. Viu o que os outros usuários estão falando? E o mais importante de tudo, olha as permissões que o aplicativo pede. Pensa comigo, por que raios um app de lanterna precisaria de acesso aos contatos e ao microfone? Não faz sentido, né? Fique de olho nisso. E o quarto e último passo do nosso plano: muito cuidado com o Wi-Fi público. Sabe aquela rede aberta do aeroporto, do café, do shopping? É uma mão na roda, mas é perigoso. Pensa que numa rede aberta é como se todo mundo estivesse gritando suas informações num salão lotado. Um criminoso pode facilmente ouvir e interceptar tudo. A regra de ouro aqui é: evite fazer login no banco ou qualquer coisa importante. E se for realmente necessário usar, uma VPN é essencial. Ela cria um túnel privado e seguro só para os seus dados. No fim das contas, todas essas dicas que a gente viu, elas se resumem a uma ideia central, que é ter o controle sobre as nossas próprias informações. Privacidade hoje em dia não é um luxo, é um direito fundamental no mundo digital. E essa frase aqui resume perfeitamente a mentalidade que a gente precisa ter. Prevenir é melhor e mais barato do que remediar. É o velho ditado, né? Agir antes que o problema aconteça é sempre a melhor estratégia. Porque tentar consertar o estrago depois de um ataque, nossa, é infinitamente mais difícil, mais caro e, claro, muito mais estressante. E com isso, a gente termina com uma última reflexão. Todas as ferramentas, todas as técnicas, elas ajudam, e muito. Mas a defesa mais poderosa que existe, a arma secreta, é o nosso próprio senso crítico. A segurança digital começa com a decisão consciente de estar sempre alerta. A verdadeira questão não é se as ameaças existem, porque elas existem. A questão é: a nossa atenção está ligada?